Voltamos e, como prometido, vamos falar de mais uma vitória do São Paulo sobre o Águia de Marabá. Havia vencido o primeiro jogo por 3-1, agora fez 2-0 no Morumbi. O goleiro Axel foi personagem, hein? Quantas defesas importantes. A gente viu ali o André Silva tentando, ele vai fazer uma defesa dupla ali, o goleirão do Águia de Marabá, impressionante, evitando 2 gols do André Silva. O São Paulo com time reserva, né, basicamente. O Lucas era o cara titular para ganhar ritmo de jogo. A gente vai vendo os lances aí, mas daqui a pouco a gente vai ver. Ó a defesa, ó, espetacular como ele se recupera nessa cabeçada do André Silva. E daqui a pouco a gente vai ver o primeiro gol marcado pelo Lucas numa cobrança de pênalti. E ainda no primeiro tempo, o Eric vai fazer o dele com uma grande jogada do Ferrarese. São Paulo, o expressinho do São Paulo mandou bem, não, Elton? Independentemente da fragilidade do adversário, trocou bola, criou jogadas, só não fez mais porque o goleirão estava inspirado, não é isso? Você resgatou aí um apelido, uma expressão usada há 3 décadas atrás, né? O expressinho do São Paulo. Quando o São Paulo, às vezes, jogava 2 vezes no mesmo dia, né? Mas não foi o caso. Muitos jogadores sendo poupados, logicamente. Foi um jogo tranquilo, até pelo jogo de ida, né, Edu? O São Paulo já tinha uma vantagem muito boa. E esse jogo da volta foi um jogo de um time só. Como você falou, o Axel se consagrou, né? Pelo menos 10 defesas difíceis. O São Paulo com quase 30 finalizações, mas a defesa do São Paulo não trabalhou, né? O Jandrei, o Ferrarese, que até fez um bom jogo, muito mais na construção, né, do que necessariamente defendendo ali ao lado do Diego Costa, mas foi um time que fez um jogo bem tranquilo, né? O Galopo de novo funcionando ali ao lado do Luiz Gustavo como um segundo volante, e eu falo de novo porque até na equipe principal, né, ele que muitas vezes era utilizado como um meio armador, passou a jogar um pouco mais recuado com o Zubeldia, até para dar espaço para o Luciano ser um meio atacante, e o Lucas, né, que acabou sendo esse cara nessa partida contra o Águia. O Águia não ofereceu muitos riscos para a defesa do São Paulo, acabou sendo uma atuação bem tranquila da equipe. O resultado poderia ter sido mais elástico, mas foi o suficiente, né, para controlar o calendário, classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, olhar também para o departamento médico que tem sido notícia no São Paulo em 2024, mais uma vez, né, aproveitando essa folga que o calendário acabou permitindo, infelizmente, né, por conta das tragédias no Rio Grande do Sul, mas São Paulo vai tentando aí gerir esse calendário e o Zubeldia conhecendo melhor também muitos jogadores, né, dentro de campo, numa partida oficial, como foi nesse jogo contra o Águia no Morumbi. Luciano entrou no final da partida, Ferreirinha também no segundo tempo, né, o Rodriguinho a gente viu, tentou ali fazer mais o terceiro gol, né? O Axel fez uma boa defesa com a ponta dos dedos. O Rodriguinho também entrou no segundo tempo. E aí o gol anulado do Juan no final do jogo. O juiz foi ao VAR e viu um toque de mão na jogada. O Marcelo de Lima Henrique, com a ajuda do VAR, anulando o gol. 2-0, 5-1 no agregado. Então, olha, posse de bola, 71%, muito mais do São Paulo. Passes certos, 531. Muito mais. Finalizações, 27-5. Certas, 12-0. O Jandrei não fez defesa nenhuma. Grande chance, 5-0. Ações na área rival, 51 ações, né, contra 3 do Águia de Marabá, que se despede da Copa do Brasil. Eduardo Afonso fala ao vivo agora aqui no Sport Center. Vamos lá com o meu xará. A torcida São Paulina foi para ver uma noite festiva e não foi isso que aconteceu exatamente. Vitória tranquila, sem sustos e rodando a equipe. É difícil saber a escalação do São Paulo, né, Edu? A gente até achava que ia ter mais titulares em campo, porque estão um tempo sem jogar, mas o Zubeldia usou o pessoal normalmente do banco. Teve ali um ritmo de jogo bacana, o pessoal saiu contente daí, né, Edu? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Xará? Como é que você está? Boa noite, um grande abraço ao Elton Serra e ao fã de esportes.
Os 38.409 torcedores que aqui estiveram acompanhando a classificação do São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, saíram satisfeitos, claro, esperavam mais. E já no comentário do Elton Serra ficou claro, porque não foi mais, foi uma partidaça do Axel, goleiro da equipe do Águia de Marabá, com grandes defesas. Eu fiquei com a impressão, não querendo me meter na área do Elton Serra, que se fosse um jogo em que o São Paulo precisasse fazer 4, 5, 6 gols, ele faria. Como era um jogo que estava bem administrado, bem tranquilo, não é que não capricharam. Claro, tem muito mérito do goleiro, mas também o São Paulo, assim, não foi com tanta ênfase, não caprichou tanto, assim. Eu acho que acharia o resultado que fosse necessário. O 2-0 era o resultado tranquilo para o São Paulo se classificar. Mas o mais importante do que a classificação, do que os 3.400.000 reais na conta, Xará, é sem dúvida alguma poder rodar um time. Alguns jogadores que não são titulares absolutos, mas estão ali como 12º, terceiros ou 14º titulares, entram sempre. O Galopo, principalmente após a saída do Pablo Maia, tem ali revezado. O Alisson tem sido puxado como um primeiro volante, ele tem revezado com o Bobadilha como segundo volante, e o Zubeldia já disse que vê o Galopo mais como segundo volante, e o Galopo já disse que gosta desta posição. O Luiz Gustavo, que pode ser também um substituto do Pablo Maia, dando um pouco mais de liberdade para o Alisson. Hoje jogou o tempo todo, foi legal para ele, estava esperando por isso. O Eric, que a gente não vê entrando tanto entre os atacantes, teve a sua oportunidade, deixou o seu gol. Ferrarese, que há um bom tempo não jogava na zaga, ele descansou os 2 zagueiros titulares, deu oportunidade para os 2 laterais reservas, rodou o time, colocou alguns titulares no segundo tempo, poucos, e vai ficar aí entre o jogo do Barcelona, que foi quinta-feira passada, para o jogo do Tajeres, que vale a primeira colocação da Libertadores na semana que vem. Alguns jogadores vão ficar 14 dias sem atividade de jogo. Vão trabalhar no CT, isso porque o Campeonato Brasileiro teve a paralisação. Não tivesse, o São Paulo teria jogado segunda-feira com o Cruzeiro e jogaria no final de semana contra o Internacional em Porto Alegre. Com todas essas mudanças de tabela, boa parte dos titulares terão essa inatividade de 14 dias entre a última apresentação aqui pela Libertadores e a próxima. Mas para mim o grande ponto da partida, quem precisava desse jogo era o Lucas Moura. Tinha jogado 35 minutos depois da lesão na estreia no jogo contra o Barcelona. Hoje jogou 65 minutos. E ele, tirando o Axel, talvez tenha sido o jogador que mais teve ações na partida. Tentou gol de puxeta, fez arrancadas, enfim. Foi o Lucas Moura que nós conhecemos, provando que está condicionado fisicamente para ser titular, para voltar a ser titular absoluto na Libertadores no jogo da semana que vem. E na semana que vem, o André Silva, que vinha ocupando aí a titularidade, hoje perdeu alguns gols incríveis, provavelmente ficará no banco, porque a chance do Caleri voltar e o departamento ficar um pouquinho mais vazio, o departamento médico é muito grande. O Caleri já treina com a equipe e pode ser a novidade nesta briga com o Tajeres pelo primeiro lugar do grupo. Na Copa do Brasil, resta aguardar o sorteio, tem que terminar a fase, tem jogo atrasado. São Paulo vai demorar para voltar a campo e defender o título conquistado no ano passado, e o Zubeldia continua invicto. 6 vitórias, 2 empates, 8 partidas, tem aquela do Milton Cruz, são 9 jogos que o São Paulo não perde nesta temporada, depois da saída do Thiago Carpini, meu caro Edu Elias. Ô, Xará, você falou aí, o torcedor São Paulino se anima com a possibilidade do Caleri voltar, possivelmente jogando ao lado do Lucas, que eu concordo contigo, jogou uma bela partida, mostrando que está em forma novamente, voltando, fez um gol, comemorou para o filho que estava ali no estádio. E aí eu fico pensando, porque vale a primeira colocação do grupo na Libertadores, esse jogo de quarta-feira que vem contra o Tajeres. Teve grito aí de quarta-feira, esse tipo de coisa? Não chegou a ter isso, não teve isso, mas nós todos sabemos que é quarta-feira. Porque a torcida do São Paulo ainda não administrou muito aquele empate com o Barcelona, embora a situação seja a mesma. Tivesse ganho do Barcelona, precisaria vencer também o Tajeres. É o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Vencendo o Tajeres pela contagem mínima, estará como primeiro colocado na próxima fase. O problema é que com 2 pontos a menos do que o previsto. Lá na frente, os pontos do Barcelona poderão fazer falta aí num critério de saber se joga em casa ou joga fora a partir das quartas, semi. A decisão é jogo único, se o São Paulo for avançando. Agora eu vou te chamar a atenção de uma cena que aconteceu, quando mais ou menos aos 65 minutos, 20 do segundo tempo, São Paulo estava trocando os seus 3 primeiros jogadores, o Águia estava trocando, fazendo 2 substituições, então o jogo ficou paralisado. Isso me chamou muito a atenção. Havia um escanteio a favor de São Paulo, no ataque pelo lado direito.
E aí o Zubeldia, que não gosta muito de área técnica, Xará, ele não fica muito, já tomou vários cartões desde que chegou ao Brasil por trabalhar fora da área técnica, foi lá na bandeirinha de escanteio, com tudo pronto para bater, estava dando praticamente uma instrução em loco ali, do lado da bandeirinha, para o cobrador de escanteio do São Paulo. E é que o juiz não percebeu, Marcelo de Lima Henrique. Se tivesse percebido, provavelmente ele seria premiado com um cartão amarelo. É o estilo ousado, ou ousadia e alegria do Zubeldia, técnico argentino do São Paulo, Xará. O Zubeldia com alguma rebeldia quando o assunto é área técnica. Xará, a gente volta contigo a qualquer momento, jogadores saindo, a prioridade é sua, valeu? Valeu, boa sequência para você e para o Elton aí. Obrigado, amigo. Vamos lá, vamos falar do Lucas. Realmente fez falta esse período fora do time. Voltou, saiu jogando desde a contusão, não tinha acontecido isso, né? Como o Eduardo Afonso destacou. 66 minutos, fez o gol de pênalti, foram 3 finalizações. Foi o terceiro que mais chutou no time do São Paulo. 2 delas certas. Foram 4 dribles tentados e 2 certos. Ele imprime uma velocidade, seu Elton Serra, que às vezes parece que é, sabe, profissional contra time sub-15. Às vezes parece que ele tem um ritmo realmente diferente de jogo. E tem, né? Acho que tanto tempo na Europa e jogando em equipes que tinham essa característica, ele jogou muito tempo no PSG como ponta, jogou no Tottenham também como segundo atacante, como ponta, tinha como característica essa velocidade, né? Conduzindo a bola, que é muito difícil também, né? Do cara que consegue construir o jogo com muita rapidez. Então acho que ele sendo aproveitado, inclusive, né? Como um meia ali numa linha de 3, né? O Eric por um lado, né? O Eric jogou pelo lado direito, o Nestor muitas vezes funcionando, né? Como um meia pela esquerda, e o Lucas centralizado. Ele tem essa facilidade de escolher o lado que ele achar melhor para finalizar a jogada, né? Muitas vezes caindo pelo lado direito, que é a característica dele, né? Muitas vezes atuando por ali, mas como um meio-campista, um cara jogando ali no corredor central, ele tem essa facilidade de cortar para os dois lados. Então, essa velocidade confunde muito a defesa adversária, né? O Águia não achou o Lucas muitas vezes porque fez uma linha de 4, né? Jogou com 2 zagueiros e 2 laterais, 2 volantes fixos, e o Lucas jogava entre essas 2 linhas. E aí, ora caía para o lado do volante pelo lado direito, né, que foi o Patrick da equipe do Águia, ora para o lado do Dindê, que foi o volante pela esquerda. E é essa confusão, né, de marcação e a facilidade que os pontas também têm de fazer essa infiltração, principalmente o Eric, isso ajudava demais o Lucas. E aí é aquela questão de encaixe na equipe considerada titular, né, como isso vai funcionar. O Carpini, criticado muito, né, por conta do seu trabalho no São Paulo, quando teve o Lucas à disposição, usou ele nessa posição. Inclusive, o próprio Lucas revelou, né, que conversou com o Carpini que poderia ser utilizado onde ele quisesse, mas que se sentia à vontade também jogando nessa posição, né, praticamente por trás ali de um centroavante, que eu acho que é onde ele rende melhor, viu, Edu? Porque eu acho que essa facilidade que ele tem, como você falou, essa velocidade com a bola nos pés, de ir para qualquer lado do campo, seja para a esquerda, seja para a direita, é fundamental, né, para abrir uma defesa adversária e para a proposta de jogo do próprio Zubeldia, né, que é ter mais controle do jogo com a posse da bola. E repare, fã de esporte, que a gente está fazendo aqui um pós-jogo do São Paulo e não falamos em James Rodrigues até agora, hein? Cada vez está mais claro ali que está chegando ao fim a passagem dele pelo São Paulo, né? Mas falamos de Galopo, e várias vezes o Elton Serra também elogiou o Galopo, e o Edu Afonso destacou como o Zubeldia prefere ele um pouco mais recuado, vindo de trás para ajudar, né? E nesse sentido, o Galopo pode formar uma dupla bem interessante com o Lucas Moura em determinados momentos, né? Aconteceu hoje algumas vezes os dois lado a lado chegando perto da área. Vai acontecer com o Galopo o que aconteceu com o Alisson na gestão do Dorival Júnior, né, que funcionava como um atacante, um ponta, passou a jogar como um segundo volante. O Alisson, às vezes, como primeiro, né, como trouxe o próprio Edu Afonso. E não acho até que em determinadas partidas isso pode acontecer, né, o Alisson e o Galopo juntos no meio campo, mas eu vejo o Zubeldia tendo um cara ali um pouco mais de marcação, um cara com um pouco mais de poder físico. Hoje foi o Luiz Gustavo, né? Já veterano, mas tem essa característica de primeiro volante. Eu vejo o Galopo funcionando bem nessa função, porque como o São Paulo tem a característica de ter um lateral,
um pouco mais espetado e outro fazendo uma função, uma espécie de terceiro zagueiro, o Galopo ele pode funcionar dos dois lados, do lado onde o lateral não sobe tanto, para construir a partir dali. Né? E ele tem essa facilidade de ser um armador, por característica, né? Um meio armador, Edu. Então acho que ele vai funcionar bem nessa função, como o Alisson se encontrou nessa função. Né? Acho que o São Paulo também ganha em versatilidade, porque você tem o Lucas que faz uma função de atacante, faz uma função de ponta, faz uma função de meio armador. Aí você tem o Alisson que também pode jogar nessas funções. Você tem um Galopo agora, né, tendo essa facilidade de construção a partir do campo de defesa e também sendo um 10, né, jogando próximo do atacante. Você tem o André Silva, né, que foi titular na ausência do Calleri, mas que já jogou junto com o Calleri. Eu acho que essa versatilidade é importante também para o Zubeldia encontrar soluções, né, criativas nesse elenco ao longo da temporada. Isso sem contar o Luciano, né, que também é outro jogador que faz várias funções do meio para frente. Então, acho que quem ganha é o próprio São Paulo, com esse achado, digamos assim, né, do Galopo como um cara mais recuado, jogando quase que como segundo volante. É difícil prever a escalação que o Zubeldia vai levar a campo, né? E não só num jogo como esse, já virtualmente classificado, mas de uma forma geral. É difícil definir quem vão ser os 11 jogadores que vão começar jogando, né? E isso mostra que ele pode surpreender o adversário em determinados momentos, né? O Edu Afonso destacou a imagem, vamos dar uma olhada? No último jogo contra o Barcelona, ele chutou uma garrafinha que voou tudo em cima do auxiliar. Dessa vez, olha, ele já estava fora da área técnica, aí foi o escanteio, aí ele não se aguentou. Olha lá, tá dando instrução, chega mais, vai ali. E aí o Zubeldia, que dessa vez escapou de levar cartão amarelo, não respeita muito, então, o limite da área técnica. Bom, vamos falar desse desempenho do São Paulo com o Luiz Zubeldia, que está na área que o São Paulino espera, sem derrota. Olha só, o que é isso, derrota? Isto que é? 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, então. Aproveitamento de 83%, foram 15 gols marcados, 1,88 em média, e 4 sofridos, meio por jogo. O Elton, é realmente uma chegada boa, um time diferente do que a gente via com o Carpini. Agora, o ponto fora da curva e que o São Paulino fala, epa, é essa história do jogo contra o Barcelona, que não conseguiu vencer, até em resultado de primeiro ou segundo, muda pouco em relação ao jogo do Tajeres na semana que vem. Mas o torcedor São Paulino esperava uma vitória e até para aquilo que o Edu destacou, que para os próximos confrontos é bom ter mais pontos, isso pode fazer falta lá na frente. Mas, de forma geral, dá para falar que o trabalho é bom ou ótimo, Elton? É um trabalho bom caminhando para ótimo. É um trabalho bom, né? E eu acho que pensando no calendário do futebol brasileiro, em tudo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, de falta de paciência com o trabalho de técnico, com jogadores tendo problemas de adaptação, com mudanças de treinadores, você começar sem perder, essa sequência tem um jogo a mais, né, Edu? Porque o jogo contra o Atlético Goianiense não foi o Zubeldia, né, que acabou treinando a equipe do São Paulo naquela vitória por 3-0 fora de casa. Ele estreou contra o Barcelona, o próprio Barcelona, né? Também fora de casa vencendo por 2-0, e aí veio essa sequência de jogos que inclui inclusive empate com o Palmeiras, né? Um clássico, você já começando tendo um rival ali direto, um time que é muito bem montado, também você não perder ajuda a você ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. Eu acho que a característica principal desse início, né, de trajetória do Zubeldia é dar padrão de jogo. Porque a gente começa a entender isso quando a gente vê jogos como esse contra o Águia, né? E aí eu não estou considerando o adversário inferior. O São Paulo era muito favorito, poderia ter, no placar agregado, ter sido uma goleada, talvez a maior aí da Copa do Brasil. Mas olhando do ponto de vista apenas do São Paulo, você olhar um time reserva tendo comportamentos parecidos com a equipe principal significa que há um padrão. Eu acho que é isso que é o principal a ser observado nesse início de trabalho. Porque quando houver essa mescla, muitos desses jogadores que atuaram contra o Águia nessa quinta-feira vão, cedo ou tarde, aparecerem no time titular, numa necessidade ou até ganhar a posição, né? O próprio Lucas, como a gente trouxe, é um jogador que deve ser titular dessa equipe.
o cara que entra na equipe entende o conceito, né? Entende a forma de jogar. As variações elas virão com o tempo, né? Quando o time ganhar confiança, e vai ser necessário ter variação de jogo, né? Para você não se tornar um time previsível. Eu acho que o ponto principal é esse, Edu. Achar primeiro um padrão que o Carpini não tinha encontrado e a partir daí você começar a talhar essas variações, que eu acho que é o momento que o Zubeldia vai começar a encontrar e vai coincidir com mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, o adversário certamente das oitavas de final vai ser mais difícil. Campeonato Brasileiro retomando, é o momento dele encontrar isso, né, para o São Paulo ser um time equilibrado, pelo menos até o fim da temporada. O Luiz Gustavo, por exemplo, é um jogador que pode ser muito importante para o Zubeldia, né? Jogador com experiência de seleção brasileira e tudo mais. Agora, só não foi maior a vitória do São Paulo por mais gols por causa do Axel Lopes, que tem esse nome, ele contou, que é por causa do cantor, Axl Rose. Foi uma homenagem dos pais, que nem eram tanto fãs do Guns N' Roses, mas gostavam do nome. E ele foi o nome da partida. Axel! Foram várias defesas. Acho que a mais impressionante é aquela dupla mesmo do André Silva, o seu Elton. Mas no segundo tempo foram mais defesas importantes. Acho que foi o principal nome da partida, né? Foi. O São Paulo teve um Axel, não foi um Axel, mas o próprio São Paulo já teve um jogador com esse nome meio-campista, né, na década de 90, o Axel. O Axel acabou indo muito bem. E é um goleiro, né, que acaba... A Copa do Brasil consagra, às vezes, alguns personagens. A gente já viu isso acontecer muitas vezes, né, Edu? Um goleiro que fecha o gol, apesar de ter tomado 2 gols, um deles de pênalti, acaba sendo destaque. E ele acabou sendo, né, um destaque da noite, talvez, dessas equipes eliminadas. O Águia de Marabá vive uma sequência muito ruim na temporada, né? Não vence um jogo desde março, né, quando... jogando ainda pelo Paraense, acabou vencendo a partida. É bem verdade, né? Foi eliminado do Campeonato Estadual, ficou um tempo fora, só disputando a Copa do Brasil. Começou a Série D muito mal também. E esse jogo contra o São Paulo era um jogo de destaque, né, para muitos desses. E o Axel aproveitou bem. É isso. Ele foi importante na campanha, né, do campeão paraense. Ele foi decisivo, já tem história no azulão, no Águia de Marabá, que se despede da Copa do Brasil. Destaque para o Eric, né? Ele sofre o pênalti e marca o segundo gol com uma participação... Devia dividir o gol com o Ferrarese, que rouba a bola, toca para o Eric e lança depois para o Eric fazer o segundo gol do São Paulo.